Abelha, seja muito bem-vinda à aula da nossa bolsa de ponto escama. Essa bolsa que fez muito sucesso quando a gente lançou ela lá no Instagram e que vocês pediram muito por a aula dessa bolsa. Então, vamos lá. Para te produzir a nossa bolsa de ponto escama, você vai precisar de fio néctar 5 milímetros, uma base acrílica tamanho 9 por 17, uma agulha número 6, uma agulha de metal entre o número 4 e 5 para colocar o teu fio na base, tesoura, um isqueiro. Vamos precisar também de 4 argolas articuladas para colocar esse tipo de alça aqui. E mais a nossa abelha encantadora que faz parte desse projeto. Então, nós vamos iniciar vendo quais são as medidas dessa peça. Aqui nós produzimos uma peça com 22 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Porém, essa é um projeto que tu pode produzir em qualquer tipo de tamanho. Basta tu ter uma base um pouco maior, né? E seguir crochetando do tamanho da peça que tu desejar. Isso é uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente, como artesãs, como crocheteiras, a gente não precisa se prender exatamente a uma receita. Então, a gente tem que se permitir imaginar como aquela bolsa vai ficar. Se eu fizer ela maior, se ela fizer ela mais alta, ou se eu usar uma base de formato diferente. E isso é uma das coisas que eu prezo muito por aqui, que é vocês praticarem a criatividade. E também uma outra coisa é que a gente sabe que cada mão de cada uma de nós é diferente. Então, às vezes, o tamanho da peça pode variar em função da tensão do teu ponto. E isso é completamente normal. Então, nosso primeiro passo a ser executado é: a gente vai pegar o nosso fio néctar 5 milímetros e vamos cortar aqui esse pedacinho que tá soltando. E aqui eu quero te mostrar uma coisa muito importante, tá? Que muitas de vocês têm dúvida. Quando a gente vai queimar a pontinha de um fio de poliéster, a gente sempre deve usar a parte azul da chama. Quando acontece isso que acabou queimando ali, tá? Ela fica preta. Então, o que que a gente deve fazer? Preta o acabamento. A gente corta de novo, deixa o mínimo de rebarbinha ali possível e usa somente, ó, a parte azul muito de leve, que aí tu não vai ter aquele problema do teu fiozinho trocar de cor na hora que tu estiver fazendo esse arremate. Olha que perfeitinho que ficou. A próxima etapa que nós vamos fazer é iniciar a parte do acrílico. O acrílico, quando tu compra ele, todo ele vem com uma proteção. O que que nós precisamos fazer? Eu costumo tirar, ó, levantar esta parte aqui da película, da proteção, de toda a volta da peça, ó. E com a ajuda da tesoura, eu vou recortar essa parte aqui que eu já retirei. Esse é um processo que tu vai fazer dos dois lados, tá? Então, assim, ó, tu vai retirar aqui essa película protetora para ela não ficar te atrapalhando no momento que tu estiver crochetando. Nós vamos repetir esse processo dos dois lados para depois iniciarmos aí a colocação do fio na base. Tu deve estar te perguntando: Déia, por que que tu só tira essa parte da proteção? Por que que tu já não tira toda? Porque enquanto a gente não coloca o fio na nossa base acrílica, tá? Ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ela fica fazendo esse movimento em qualquer superfície que ela ficar exposta, ela vai ficar arranhando, ou até mesmo, né, pode se tu arranhando ela antes de tu tá com o teu projeto. Quando a gente coloca o fio na base,
Dos dois lados, ele vai ficar um pouquinho mais alto, né? A tua base vai ficar um pouquinho mais alta e já não vai mais pegar o atrito, né, da mesa ou da onde quer que tu colocar o teu a tua base, não vai mais ficar pegando diretamente no teu acrílico. Então esse é um cuidado que eu tenho sempre que eu vou trabalhar com bases acrílicas. Então, abelhas, antes da gente começar a colocar o nosso fio na base, eu quero falar um pouquinho contigo a respeito de aumentos e diminuições. Isso que é uma dúvida muito comum entre muitas das crocheteiras que eu converso, que trocam ideia lá comigo. Então, nós vamos trabalhar com o fio Nectar 5 milímetros e com uma base ovalada, né, que a gente chama de base de bolsa, com um furinho aproximadamente de 8 milímetros. O que acontece aqui? Quando a gente começar a trabalhar, isso serve para qualquer base, para qualquer fio que tu estiver utilizando. Quando tu tiver um fio que ele é bem mais fino, que ele ocupa pouco espaço do teu furinho, ó, aqui um exemplo, tá? É sinal que essa base vai precisar de aumentos, tá? Porque quando isso acontece, a tendência do teu trabalho, se tu colocar um ponto em cada um dos furos, a tendência do teu trabalho é fazer a parede vai ficar dessa forma aqui, tá? Então ela vai entrar para dentro. Se tu estiver subindo um trabalho que depois da tua base ele fez esse movimento para dentro aqui, é sinal que tu precisa de aumento. Se o teu trabalho fez a parede do teu trabalho ficou desta forma, é sinal que tu precisa então diminuir o número de pontos que tem na tua base. Essa é uma regrinha que a gente utiliza para os nossos projetos, né? E é assim que a gente tem trabalhado há algum tempo. Porém, a gente tem que observar que se a gente colocar pontos duplos por toda a base, o nosso trabalho vai ficar grande demais. Então, a gente tem que fazer alguns testes, né? E isso, além de tudo isso que a gente já falou, tem uma questão da variação da tensão da tua mão. Que às vezes, quando uma pessoa tem um ponto muito apertado, ela precisa colocar um aumentozinho aqui na base para que a tua parede siga bem retinha. E isso a gente não tem como prever. Por mais que eu te dê a indicação do número da agulha, te dê a indicação que o fio da espessura tal, na base tal, precisa de aumentos, é uma questão que muitas vezes a gente somente a pessoa que está crochetando consegue resolver. Então, nesse projeto, a gente fez alguns aumentos, tá? Não completamente em todos os furos da base. A gente fez aumentos, então. A gente fez 8 aumentos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Uma coisa muito, muito importante. Se nós fizermos aqui, desse lado, 3 aumentos, nós obrigatoriamente precisamos ter 3 aumentos desse lado também. Assim como se eu fizer aumentos desse lado, eu também preciso fazer aumentos desse lado. Então, sempre, isso é uma regrinha, tudo que a gente praticar de um lado da peça, a gente também precisa fazer do outro, tá? Seja aqui nas laterais, no sentido horizontal ou nesse outro sentido. Então, agora sim que a gente já falou sobre os aumentos e diminuições, nós vamos então começar a colocar o nosso fio na base. Detalhe importante, sempre que tu estiver trabalhando com uma base rígida, seja ela de acrílico, de couro ou de madeira, de qualquer outro tipo de material, utilize agulhas de metal. As agulhas ergonômicas, elas não são feitas para esse tipo de trabalho, certo? E principalmente com esse atrito aqui, ó, do acrílico, tá? No acrílico, a questão maior é o atrito que vai acontecer nesse furinho de base com a tua agulha, porque tu vai machucar aqui
a cabeça da tua agulha, tá? E ela vai ficar áspera. E também, às vezes, né, tem algumas pessoas que para colocar o fio na base fazem muita força, né? E aí o que acontece? Acaba quebrando a agulha. Então, a gente sempre trabalha colocando o fio na base com agulhas de metal. Então, agora é mão na massa. Eu sempre começo as minhas peças, tá? Nas laterais. Por quê? Independente do ponto, se vai ficar ou não uma marquinha, seja por dentro, seja por fora, porque às vezes numa subida de carreira ela fica um pouquinho diferente dependendo do ponto, eu faço nas laterais, que é o local onde menos pode aparecer essas variações de subida de carreira. Então eu sempre começo os meus trabalhos nas laterais. Conforme a gente olhou ali no nosso trabalho, nós vamos então começar aqui colocando o fio na base. Coloquei o fio lá por trás e agora vou fazer um ponto baixíssimo por toda a volta da minha peça. Isso é, entra a agulha, vamos aproximar aqui um pouquinho, entra a agulha na base, puxa o fio e fecha o ponto. Novamente, entra, puxa o fio e fecha o ponto. Isso nós vamos fazer até chegarmos aqui nesse penúltimo buraquinho. Antes de eu chegar lá no nosso combinado, eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, bem importante, que é o tamanho desse ponto. Percebe que aqui dá pra gente ver que já está fechando o meu buraquinho e que o meu ponto, ele não está apertado demais? Isso é um cuidado que tu precisa ter por dois motivos, tá? O primeiro é a aparência do teu trabalho, que tu não precisa ter um ponto muito esticado. E a outra coisa é que quando tu tem um ponto muito esticado aqui, tu fizer força para fazer esse ponto, tu tem dois problemas. Três, na verdade. O primeiro, que tu pode quebrar a tua base nesse momento, se tu fizer força para puxar o fio, seja nesse fio ou qualquer outro fio mais grosso, tá, meninas? Então, se tu fizer força, tu tem três problemas. Número 1, tu pode quebrar a tua base. Número 2, tu pode quebrar a tua agulha, tá? E número 3 e principal, se tu tá fazendo força e a tua mão tá doendo, tem alguma coisa errada. Ou a numeração da tua agulha, ou tu tá fazendo um ponto apertado demais. E aí a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com a saúde das nossas mãos. Todo crochê que tu fizer e a tua mão estiver doendo, estiver fazendo muita força, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que ajustar o que é isso, se é a forma de pegar, se é a maneira de puxar o fio. Então, aqui, ó, neste caso, que a gente tá só colocando o fio na base, quando tu fecha aqui, tu puxa o fio pra frente, tu levanta aqui o teu fiozinho antes de passar para o próximo ponto. Se daqui tu já vir para cá e o teu fio esticado, o teu ponto ficar completamente esticado e difícil de crochetar, então não vai ficar legal. Levanta aqui um pouquinho o teu fio, levemente, tá? Não é solto, não é completa. Ó, pode ver que ele tá firme no ponto certo. Então, entra, puxa um pouquinho até onde tu vai entrar levemente ali e puxa o fio do rolo. Pode perceber que aqui eu fiz todo o meu trabalho da mesma forma. Então, chegamos aqui no nosso combinado, no último buraquinho. E nós vamos deixar, então, de lado o fio do rolo e vamos pegar aquele fiozinho lá do início do nosso acabamento. Vamos colocar ele na agulha e vamos puxar o fiozinho do acabamento até o final, dessa forma aqui, tá? Cuidando para manter esse pontinho do mesmo tamanho. Agora que a gente tá com esse fiozinho solto, nós vamos entrar então com a agulha lá no primeiro ponto que a gente começou, no sentido contrário, ó. E novamente vou pegar o fiozinho do acabamento e vou puxar ele até o final, tá? Puxei até o final, agora é a hora de fazer a última voltinha com ele. Onde é que a gente vai entrar com a agulha?
exatamente aqui nesse ponto, aonde a gente só tem uma perninha de ponto, ó. Então, vou entrar bem aqui no meio, tá vendo? E vou levar esse fiozinho lá pra trás, tá? Ó, levei ele lá pra trás. Se tu for olhar aqui, tu não sabe aonde a gente iniciou e aonde a gente terminou essa carreira de colocação do fio na base. E agora, então, está na hora da gente começar a próxima carreira. Agora, nós vamos, então, virar o nosso trabalho e vamos identificar aonde que está faltando essa laçadinha aqui, ó. É exatamente aqui, bem no início do nosso ponto. Então, eu vou virar meu trabalho, vou entrar com a minha agulha no meio desse ponto aqui e vou conferir se tá lá no lugarzinho certo para eu puxar o meu fio do rolo. Quando eu faço isso, entrando neste lugar, eu vou fazer aqui esse nozinho que estava faltando aqui, né? E o meu acabamento vai ficar perfeito. Então, eu vou puxar o fio lá pra frente, vou virar e vou fazer, então, o meu primeiro ponto baixo, tá? Esse fiozinho do rolo, nós já vamos sair arrematando ele desde agora. Como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele aqui, grudadinho na nossa base acrílica. Vamos entrar com a agulha novamente no meio do ponto e vamos puxar o fio do rolo. Tá vendo que o fio do acabamento ficou entre a minha base e o fio do rolo? Exatamente isso que eu quero. Vou virar ele aqui e vou fazer mais um ponto baixo, tá? Aqui, e aí conforme a gente vai colocando os pontos aqui na base, esse fio já vai ficar pronto e arrematado. Então, por isso também a importância de tu já iniciar o teu trabalho com aquela queimando o pontinho do teu fio, para agora tu já tá tranquila e continuar o teu trabalho, né? Chegamos até aqui, agora é a hora da gente verificar os nossos aumentos. Então, no nosso projeto, nós vamos ter um aumento bem aqui, aonde a gente iniciou, um aqui nesse ponto, um no ponto do meio, e vamos repetir essa sequência também aqui desse lado, né? Então, a gente vai verificar aqui, ver qual é o pontinho do meio, no caso é esse aqui. Se tu quiser usar marcadores, tá? Contar e usar marcadores, tu também pode fazer. Aqui a gente vai colocar ele mais ou menos nessa posição, que normalmente é onde tu trabalha com bases ovaladas, é aqui que a gente coloca. Vamos repetir aqui, aumento aqui, aqui, e vamos finalizar com um aumento aqui. Então, vamos iniciar agora a nossa carreira aqui. Vamos fazer mais um ponto simples. E aqui que nós vamos entrar com o nosso aumento. Então, nós vamos fazer um ponto e mais um ponto aqui, caracterizando o nosso aumento aqui, ó. Então, ponto simples, simples, simples e aumento. Quando tu vê em alguma peça que dois pontos saem do mesmo lugar, isso significa um ponto de aumento. Voltaremos a fazer ponto simples. E quando a gente chegar lá no meio, então, dessa nossa base, esse cálculo de aumentos, gurias, varia de acordo com o fio e com o tamanho da base também, tá? Como a gente falou, existe essa questão aí para cada um dos projetos. Outra coisa que eu quero falar aqui para ti, ó, não faça pontos apertados aqui, tá? Por quê? Para ir preenchendo melhor aqui os buraquinhos e também porque tu vai precisar desta correntinha aqui, tá? Para te começar a subida da parede. Então, a gente vai fazer o quê? Então, como é que a gente faz isso? Puxa o fio do rolo, dá uma altura, tá? E depois tu fecha o teu ponto. Tá vendo que fica bem mais maleável ali o ponto, tá? Outra coisa,
Quando tu estiver produzindo aqui e o teu fio enrolar, já desenrola ele na hora, ó. Tu viu que aqui subiu enrolado, o que que eu fiz? Eu quero que ele fique bem certinho. Eu tirei ele da agulha e depois eu coloquei de novo para ele ficar exatamente na posição que eu quero. Isso é muito importante durante o crochê. A gente tem que ir fazendo os pontos e já colocando tanto os pontos quanto o fio na posição que eu desejo que ele fique no final. Como eu digo lá na loja, o crochê ele precisa de carinho, ele precisa ser ajeitado desde o início e não somente no final. Ó, aqui eu ajeitei com a mão, tô no pontinho do meio da minha base, então vamos fazer 2. Tá vendo que eu tô dando altura a cada um dos meus pontos? Olha só como é que tá ficando aqui. E agora, fiz o meu aumento e vou seguir crochetando. Fez algum ponto que tu achou que ficou muito apertado? Desmancha e faz de novo. Esse é um processo inevitável, gurias. Fazer um trabalho e desmanchar é muito raro a gente iniciar um projeto e concluir ele sem desmanchar. Ponto soltinho, vai finalizando aqui. Agora, vamos fazer mais um. Aqui, se não me engano, é onde eu tenho o meu aumento, vou conferir. Ó, mesma posição do ponto. É esse ponto que contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é aqui mesmo que eu vou colocar o meu aumento. Agora, eu tenho, olhando ali, eu tenho mais 2 pontos. Tô soltando o fio do meu rolo aqui. Eu tenho mais 2 pontos sozinhos. 1 e 2. E vou colocar, então, o meu aumento aqui, que é a mesma posição do meu ponto com aumento lá do outro lado. 1 e 2. Tá? Novamente, 2 pontos sozinhos. Ó, e vou colocar um aumento. Isso a gente vai repetir. Fizemos um aumento aqui, eu preciso fazer mais um aumento aqui na mesma posição. E aqui nos encontramos para fechar a carreira e já iniciarmos, então, a nossa subida. Estamos aqui no nosso último ponto. Aqui nós precisamos fazer mais um ponto no mesmo lugar para caracterizar o nosso ponto de aumento, porque os aumentos têm que ser iguais. Então, aqui ficamos com 2 pontos no mesmo local. E agora sim, nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira. Nós vamos aumentar a argolinha um pouquinho. Entramos com, ó, tá vendo essa laçadinha aqui, ó? Bem em cima, é nela que nós vamos puxar a nossa laçada lá pra trás. Puxou a laçada lá pra trás. Vamos voltar com a nossa agulha entre os pontos aqui, ó. Ó, entre os pontos, não é no meio do ponto, é entre os pontos. Vou pegar a laçadinha que tá lá, olha como é que ficou, e vou puxar o fio do rolo pra frente e vou fechar, então, um ponto baixo. Esse é o nosso fechamento de carreira. Vamos de novo?
Estamos com a carreira pronta aqui. Aqui tá a tua laçada. Entro com a agulha no sentido contrário, olhando lá para frente. Vou puxar essa laçada lá pro outro lado. Ó, levei ela lá para trás. Agora, vou voltar aqui, exatamente da onde ela saiu, ó. Tá vendo que aqui tem 2 pontos? Entre esses 2 pontos, vou pegar ela e colocar na ponta da minha agulha, ó. E vou puxar o fio do rolo lá pra frente. Fechei um ponto baixo. Agora, nós vamos, então, trocar de agulha. E a partir daqui, nós já vamos iniciar o nosso ponto escama. No ponto baixo, agora nós vamos simular laçadas na nossa agulha. Olha o movimento que eu faço com a minha mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Fio do rolo. Tá vendo que eu coloco na minha agulha uma letra E, ó. Isso. É esse o movimento que nós vamos fazer. Então, eu formo a letra E aqui com a minha mão e coloco ela na agulha. Nós precisamos fazer isso 6 vezes. Aqui nós já fizemos 4. Então, novamente, formei a letrinha, coloquei lá. Mais uma vez, lá. Agora, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas na minha agulha. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pular 2 pontos, que é 1, 2 e vamos entrar no terceiro. Entrei lá no terceiro, puxo o fio do rolo para frente, laço o fio do rolo e delicadamente vou puxar o fio todo por entre aquelas laçadas. Vamos de novo? Soltei aqui. Tô lá no meu ponto baixo. Ponto baixo, formo a letra E e coloco na agulha. Formo a letra E e coloco na agulha. Tu pode encontrar a tua própria técnica de colocar essa laçada na agulha, tá? Eu acho assim de uma forma bem fácil. Outra coisa, não aperta essas laçadas. Esse ponto não pode ser trabalhado com laçadas apertadas. Olha como é que ele tá aqui, ó, bem soltinho, porque senão vai ficar muito difícil de tu puxar o fio do rolo por entre eles. Então, quando tu tiver 7 laçadas aqui, é sinal que tu tá fechando o teu ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá pronto essa parte. Vamos pular 2. 1, 2. No terceiro, eu entro com a minha agulha lá e puxo o fio do rolo pra frente. Puxei o fio do rolo, vou laçar ele novamente, como se fosse fechar um ponto baixo, e vou tirar ele por dentro de todas aquelas laçadinhas. Ó, olha como é que ficou. E agora, nós vamos finalizar ele, então. Puxo o fio do rolo e fecho um baixo aqui, ó. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Primeira colocação. Agora, nós precisamos... Tá vendo que aqui tem um pontão, ó? Vamos entrar nele aqui. E aí, a gente vai virar o nosso ponto, ó. E vamos voltar no pontinho anterior, ó. Aqui foi onde a gente entrou. Nós vamos voltar aqui nesse aqui, ó. Entro nele, ó. Entrei, peguei as 2 laçadas dele. Vou puxar o fio do rolo e vou fechar um ponto baixo. Mais um, nós precisamos de mais um aqui agora. Vou entrar de novo naquela mesma laçada do pontão e agora eu vou pegar aquela laçada lá de baixo aqui, ó. E vou puxar o fio do rolo e vou fechar um ponto baixo. Opa, soltou da agulha, vem cá. Ó, formamos então a nossa primeira escama. Agora eu já tô pronta para começar a próxima, porque eu já tenho o ponto baixo de base, ó. Então, o ponto baixo e agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conferiu as laçadas aqui, ó? Tem 7? Beleza, vamos pro próximo. Vamos pular 1, 2 e entro na terceira. Entra, puxa o fio do rolo
pra frente, laça ele e tira delicadamente por dentro de todas as laçadas. Agora temos que fechar. Pego o fio do rolo e fecho o meu primeiro ponto. Novamente, entro no pontão, aquele grandão que tá ali, e aí eu vou agora entrar no, ó, entrei no pontão e agora eu vou vir aonde? Aqui no ponto anterior, ó, igual a gente fez antes. Entrei no ponto anterior, fecho um ponto baixo. Agora eu preciso fazer mais um para iniciar a próxima escama. Entro no pontão e entro naquela laçadinha ali, ó, imediatamente que tá ali embaixo. Puxo o fio do rolo, laço e fecho um ponto baixo. Olha só como que vai formando já desde a primeira carreira de base a nossa carreira de escamas. Aqui vamos seguir fazendo a mesma sequência de laçadas. Observem que os pontos não estão apertados. Vou entrar no terceiro ponto, dou altura para ele, laço, fecho tudo, laço e fecho o ponto, pontão e ponto anterior da onde eu entrei, um ponto baixo e mais um pontão de novo e aquela laçadinha que tá ali imediatamente. Puxo o fio do rolo e fecho o ponto. Essa vai ser a tua sequência, tá? Até nos encontrarmos aqui para fecharmos a nossa primeira carreira de ponto escama. Nesse momento nós estamos aqui com 15 escamas produzidas. Nós vamos produzir a 16ª juntas e vamos finalizar a carreira. Mas antes disso, eu quero te deixar aqui uma dica que se tu quiser fazer uma peça de tamanho maior, tá? Do que esse 10 por 22 centímetros aqui, tu pode utilizar. Por exemplo, aqui, ó, essa base acrílica aqui, ela tem 12 por 34, é perfeita para uma bolsa de... Aquela tá transparente, ó, gente, vou botar aqui para vocês verem. Ela é perfeita para uma bolsa de praia, tá? Que ficaria lindíssima com esse ponto também. Alguns detalhes importantes, tá? Para dar certinho a contagem dos pontos, que tu já vai ver aqui como é que funciona, precisa o final, depois da tua colocação de pontos, de aumentos, tá? Porque a tua base aqui, por exemplo, essa base tem 62 furinhos. E nessa aqui, nós colocamos 8 aumentos. Porém, essa base é maior, ela vai precisar de mais aumentos. Então, após os aumentos, tu precisa ter uma primeira carreira múltipla de 3 pontos, do número 3, do algoritmo 3, para conseguir fechar certinho a numeração e a posição aqui da tua carreira, tá? Então, essa peça pode ser produzida em qualquer tamanho. Aqui, no caso, a gente tá fazendo ela em base ovalada, como a gente chama, tá? Então, aqui cheguei na minha 15ª. Olha o que aconteceu aqui. Nós temos, para ver se deu certinho a tua colocação, se tu estás usando a base 10 por 22, o que vai acontecer aqui, se tiver tudo certo na tua produção, é que tu vai ter 2 espaços e o terceiro é o primeiro ponto baixo lá, tá? Tá certinho. Então, vamos colocar aqui, finalizar a última escama. Finalizei 7 laçadas na agulha, vou pular 2 novamente e vou entrar onde? Junto do meu ponto baixo, tá? Bem aqui embaixo dele. Vou entrar aqui, lacei o fio, puxei o fio do rolo, tudo igual ao que a gente tá fazendo antes, tá? Igualzinho. Lacei, fechei o ponto, entro, vou no ponto anterior,
fecho o ponto, pego aqueles pontinhos ali e fecho. Então, agora, nós vamos ter a nossa primeira, ó, primeiro fechamento de carreira. E aí, o que que nós vamos fazer? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó. A gente vai diminuir aqui, nós vamos entrar com a nossa agulha aqui, nesta correntinha aqui, que é a correntinha mais de cima aqui. Vou puxar aqui minha laçada lá pra trás, ó. Vou diminuir bem ela para ela ficar justinha aqui. Mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Vou entrar com a minha agulha no meio dos pontinhos, pego a laçada, trago pra frente e fecho um ponto baixo. Olha como é que ficou aqui, ó. Tá? Bem simples o fechamento. Então, quando tu terminou aqui a tua última escama, entra com a agulha no ponto bem de cima aqui, que é a da escama anterior, da primeira, quer dizer, puxei a laçada lá pra trás, ó, diminui bem ela aqui, ó, tá vendo? Puxei ela aqui, entro com a minha agulha aqui no meio das duas, diminuo essa laçada para a carreira não ficar, essa abertura não ficar grande aqui, puxo o fio do rolo, fecho o ponto baixo. E agora, voltamos às nossas laçadas. 5, 6. Novamente, vamos pular 2. Deixa eu reposicionar aqui a minha tela aqui, ó. Vamos pular 2 buraquinhos e vamos entrar no terceiro, que vai ser aquele ponto bem grandão que tá lá, ó. Entra, laça, tira tudo, entra no ponto, fecha o ponto, já tava esquecendo de fechar o ponto, fecha o ponto, entra no pontão, pega no ponto anterior, que é a mesma coisa que tu fez já, tá? Mesma coisa. Fecha o ponto baixo, pega as duas laçadinhas, fecha mais um ponto baixo e assim nós vamos seguir fazendo novamente a próxima carreira, tá? Importante, ó, tu tá vendo que o meu ponto não está apertado, tu precisa, aqui eu tô usando uma agulha número 6, se for necessário, tiver muito apertado o teu ponto, tu pode pegar uma agulha número 7, tá? Então, pode ver assim, ó, que o trabalho tá leve, tá gostoso de produzir. O que que nós vamos fazer agora? Na minha peça original, eu subi 12, vamos diminuir aqui, 12 escamas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 escamas. Ela tá com o tamanho que a gente mediu lá no início, de aproximadamente 20 centímetros. Nada impede de tu fazer mais carreiras, tá? Nós vamos nos encontrar aqui, quando nós fizermos a 12ª carreira, tu vai produzir até a 12ª e aí a gente vai se encontrar para fazer esse acabamento, tá? Porque a sequência, gurias, é sempre a mesma, né? Então, assim, eu quero a minha bolsa mais alta, tu pode fazer, ao invés de 12, tu pode fazer 14, 15 carreiras, né? E é da mesma forma, se tu quiser ela maior, tu pode colocar numa base acrílica maior. Então, até aqui, nós fizemos até aqui, vamos voltar a nos encontrarmos quando nós chegarmos aqui nessa etapa. Abelhas, então, chegamos aqui na tua 12ª ou 13ª, na verdade, o tamanho da bolsa que tu quiseres produzir, falando em termos de carreira de ponto escama, tá? Depois disso, nós vamos ter aqui somente mais 3 carreiras, uma de ponto baixo e 2 de ponto baixo centrado, que é o que vai aumentar em torno de 3 centímetros aqui a nossa peça. Tô te mencionando isso porque se tu quiser fazer uma bolsa um pouco mais alta, para te ficar na tua escolha. Então,
Primeira coisa que eu quero te dizer, coloca um marcador aqui nesse primeiro ponto, ele vai te ajudar depois, tá? E nós vamos fazer o fechamento dessa carreira da mesma forma, praticamente, que a gente fez o fechamento da carreira de ponto escama. Vamos levar a laçadinha lá para trás, vamos entrar no meio do ponto, pego a laçada, aqui tu ajusta ela, não deixa ela muito grande e puxa o fio do rolo para frente. Então, temos o nosso ponto baixo. Agora, nós vamos seguir fazendo, então, tem um detalhe aqui no ponto escama que a gente precisa fazer 3 pontos, tá? Para cada escama. Nesta primeira finalização da nossa finalização de carreira, então aqui eu vou considerar que eu já fiz o primeiro ponto. E depois, nessa escama, nós vamos fazer mais 2, e aqui que eu vou conseguir, então vou pular esse primeiro buraquinho aqui, porque eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixo. Então, eu já fiz os meus 3 pontos iniciais, vou colocar aqui o meu marcador bem aqui nesse pontinho, para depois a gente não se perder lá na frente, tá? Chegamos aqui no ponto escama, se tu for abrir ele, tu vai ver que tu tem 4 buraquinhos, tá? Aparentemente, mas não te engana, não coloca pontos aqui, ó, aonde tá o ponto escama. Isso aqui esse buraquinho não vai pontos baixos. Tu tem que entrar somente aqui, ó, aonde tem essa primeira laçada aqui, ó. Então, tu vai entrar aqui 1, 2, 3 pontos, tá? Próximo ponto escama, para identificar bem, ó, esse aqui não entra ponto baixo, entra somente a partir desse aqui, ó. Então, 1, 2, 3. E é isso que a gente vai seguir fazendo até o final da carreira, tá? Importante, cuida para te não soltar demais os pontos aqui, porque essa carreira é aonde a gente vai começar a dar uma leve fechadinha aqui na abertura da nossa bolsa. Então, vou seguir fazendo aqui a carreira, tá? Nos encontramos lá no final para finalizarmos essa carreira juntas. Aqui, ó, finalizamos então a primeira carreira de ponto baixo. Percebe que aqui já deu uma leve afuniladinha. Aqui vamos iniciar então a nossa carreira de pontos baixos centrados. Levo lá para trás e agora, ao invés da gente entrar entre os pontos, como de costume, nós vamos entrar no meio do ponto, literalmente entre as 2 perninhas do ponto, e vamos trazer o fio do rolo para frente, fecho o meu primeiro ponto baixo centrado, tá? Vou fazer com vocês até a lateral da peça para mostrar alguns detalhes. Essas carreiras de ponto baixo centrado e ponto baixo, tá? Elas vão ser a estrutura, vamos dizer assim, para a colocação da nossa alça, tá? Porque tu tem que ter o ideal é tu ter umas carreiras um pouco mais firmes, né, no momento que tu vai colocar a tua alça, para ela não ficar torta ou caída. E também aqui, essa reduçãozinha aqui nas laterais, tá, que automaticamente, fazendo aqueles 3 pontos por escama, já está acontecendo. Ela serve também para dar uma fechadinha aqui na nossa peça. Como a nossa bolsa, a nossa alça aqui, ela não é muito grande e a gente não colocamos fechamento, nós vamos colocar somente nossa abelha para decorar. Então,
a gente, como ela vai ficar menorzinha, tu não precisa colocar um fechamento, porque a própria alça já vai te trazer esse fechamento automaticamente, tá? Aqui eu vou te mostrar uma coisa que tu pode optar em fazer ou não. Devido à variação de tensão, a variação de cada uma, né? Da mão de cada uma, se tu chegar aqui e tu perceber, eu achei que ficou muito aberto, mesmo fazendo ali as reduções, ficou muito aberto, o que que tu pode fazer? Tu pode fazer uma redução aqui na lateral. Eu não vou fazer, mas eu vou te mostrar como que tu pode fazer, tá? Então, a minha sugestão, se tu quiser, sempre que tu quiser fazer uma redução numa peça para ela ir afunilando, tu pode usar essa técnica aqui, ó. Na lateral da peça, tu vai entrar no primeiro ponto, puxa o fio do rolo, entra no segundo, puxa o fio do rolo, tá? E aí sim, tu vai fazer o fechamento do teu ponto. Então, aqui, tu reduziu um ponto. O próximo ponto vai ser ele normalmente. Olha como é que fica o acabamento aqui, ó, tá? Como vai ficar na lateral, não vai aparecer praticamente, né? E ele vai reduzir um pouquinho mais ainda, ó, ele vai fazer essa voltinha aqui. Então, essa é uma sugestão que eu tenho para te dar. Como eu achei que vai, olhando aqui, tá? Ela vai ficar já fechadinha como eu desejo, eu vou tirar essa redução e vou seguir fazendo os meus pontos normalmente. E daí tu pode decidir aí na tua peça como é que tu quer fazer. Então, vamos fazer aqui até o final. Nos encontramos aqui para fechar a nossa carreira de ponto baixo centrado. No final da nossa carreira de ponto baixo centrado, então, nós vamos fazer o fechamento de carreira igual às anteriores. Deixei minha laçada muito grande. Ajusto ela, entro bem no meio do ponto, lá atrás, com a minha alcinha, fio do rolo, puxa pra frente. Carreira fechada, vamos seguir fazendo a segunda carreira de pontos baixos centrados. Ó, pode ver que aqui já, novamente, ó, tomou aquele formatinho, mesmo sem eu fazer a redução, tá? Não fiz aquela diminuição ali na lateral, eu segui fazendo normalmente, mas como eu falei, tu pode optar por fazer ou não, conforme a tensão do teu ponto, se tu quer a abertura da tua bolsa mais fechada ou mais aberta. Agora, a gente vai, então, finalizar essa carreira aqui. E quando a gente chegar no final dessa segunda carreira de ponto baixo centrado, nós vamos fazer, então, a última carreira, que vai ser de um ponto baixíssimo, tá? Porque eu gosto dessa carreira de ponto baixíssimo, porque ela dá um acabamento na borda e também uma estrutura aqui na tua peça. E aí, logo, só vamos aplicar as alças e vamos fazer, e estamos com a nossa bolsa Duna pronta para o uso. Então, aqui, chegamos no final. Agora, para iniciarmos a carreira de ponto baixíssimo, vamos puxar o fiozinho lá para trás, porém, nós vamos entrar com a agulha aqui diretamente no meio do ponto e vamos puxar essa laçadinha para frente. Puxei a laçadinha para frente, vou entrar no próximo ponto imediatamente. Entro no próximo ponto, puxo o fio do rolo e fecho o ponto, tá? Próximo, entro entre os pontos, puxo o fio do rolo e fecho o ponto. Isso é a nossa carreira de pontos baixíssimos, tá?
Cuidado aqui para te não apertar demais o teu ponto. É bonito quando ele fica fofinho, e se tu apertar demais esse ponto aqui, ela vai fechar mais ainda, tá? Se tu apertar muito, vai ficar menor ainda a abertura da tua bolsa. Outro cuidado é para fazer pontos do mesmo tamanho. Se tu fizer um ponto grande e um ponto apertado, o que vai acontecer? Aqui o acabamento vai ficar bem disparelho. Então, a gente tem que tentar manter uma regularidade no tamanho desses pontos. Claro que isso a gente sabe que serve para todos os pontos que a gente está crochetando, mas alguns pontos eles mostram mais e outros menos essa diferença de tamanho de ponto, né? Aqui o ponto baixíssimo é um caso que mostra bastante. Então, vou fazer contigo até o final essa carreira aqui. E aí, deixa eu só soltar o fio do meu rolo. Pra gente já fazer o arremate juntas. E fazer a colocação da alça. Aqui meu ponto ficou muito pequeno. Volto, solto ele um pouquinho. E vamos embora. Olha como tá ficando bonitinho. Quase chegando. Chegamos no último ponto aqui, então agora é hora de cortar o fio do rolo. Vamos dar aquela seladinha no fiozinho, bem de leve, para ele não trocar de cor, é só o objetivo ele não desfiar. Então, agora eu vou tirar todo o fio da minha agulha. E vou entrar aqui no primeiro ponto, ó, que a gente fez. Vou puxar ele lá pra frente. E vou entrar com a minha agulha exatamente aonde, naquele ponto que só tem uma laçadinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem duas perninhas, aqui só tem uma. Então, eu vou entrar lá por trás, bem no meio do ponto, e vou puxar o meu fio do rolo lá pra trás, ó. Percebe que ficou... Não dá nem pra notar que a gente tem um acabamento aqui. Agora, o que a gente precisa fazer aqui é, com a ajuda de uma agulha
de tapeceiro. Eu tenho uma agulha aqui que eu gosto muito de trabalhar com ela. Ó, é essa agulha aqui, que ela não tem a ponta, ó. Então, ela não desfia nenhum tipo de poliéster. Tu pode entrar aqui com o fiozinho aqui pra baixo. E tu vai, ó, como ela tem a ponta redonda, ó, não puxa nadinha do fio de poliéster que tu tá trabalhando. Eu uso até no fio de malha também, tá? Toma cuidado pra ver se ficou do mesmo tamanho o teu ponto lá atrás. Se tu quiser, ó, trouxe ele até aqui a emenda da minha peça. Depois eu vou cortar mais um pedacinho e reduzir esse tamanho de fio que ficou ali. Agora, ó, o que eu falei da gente ajustar as escaminhas depois, ó, quando tiver com o trabalho pronto, ó. Porque daí ela fica bem mais bonita. Agora a gente precisa fazer o quê? Nós vamos colocar, então, a nossa alça, que é uma forma de colocação muito simples, que é com a argola articulada. Essa argola articulada, a gente vai medir o tamanho aqui, a nossa abertura da minha bolsa ficou com 20 centímetros, tá? Então, o meio dela tá aqui. E a gente vai posicionar, ver bem certinho aqui qual é a posição da nossa peça, da nossa alça, desculpa, né? Aonde a gente vai colocar aqui. Aqui tá o meio, eu vou botar um marcador. E aí, a gente vai colocar aqui, então, a alça aqui. E vamos colocar ela centralizada, né? Pra cá um pouquinho. Vamos colocar a argola articulada aqui. Ó. E tu pode colocar, ó, só isso. Assim, tu pode colocar, uma outra maneira de colocar também, tu pode colocar ela aqui nesse sentido vertical, ó. Aí fica do teu critério como é que tu prefere fazer essa colocação, tá? Aqui tem que tomar cuidado para ver se tu vai botar bem certinho dos dois lados, tá? Aqui eu já fiz a aplicação da minha segunda alça, tá? Agora eu vou aproveitar a marcação aqui e já vou colocar a nossa abelha para finalizarmos ela então. Então, com a ajuda de uma ferramenta, tu deixa os ganchinhos da abelha assim, abertinhos, tá? E coloca ela bem no meio, bem centralizadinha aqui, entre tu vê em qual posição vai ficar melhor aí na tua bolsa, se no ponto de cima, se no ponto de baixo, tá? Tenta colocar ela aqui entre, que ela fique com as abinhas o mais compridinha possível, tá? Então, depois que tu colocar essas abinhas aqui lá pra trás, com a ajuda, tu vai aplicar esse espaçador aqui. E com a ajuda de um alicate, gurias, que eu não tenho agora, tu vai, então, dobrar essas abinhas aqui pra dentro ou pra fora, conforme tu achar melhor. Nesse caso aqui, ó, nessa posição aqui, eu acho melhor tu dobrar ela pra dentro, tá? Que daí tu tem um espacinho maior aqui pra não correr o risco de soltar a tua abelha maravilhosa. E aqui, então, encerramos a nossa bolsa Duna, né? Aqui eu tô usando uma alça da cor Pristine, com esse azul lindo, né? Mais uma vez, quero dizer que foi um prazer ter vocês aqui comigo até essa etapa.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi gravada com muito carinho e que todas vocês aproveitem muito esse ponto e as dicas que temos aqui nessas videoaulas.